a busca por essa taça e pela sexta estrela começou. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Começa a busca do Brasil pelo Hexa. O Ancelotti convocou os 26 jogadores que vão em busca da sexta estrela na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, com vários nomes já esperados, outros que foram surpresas e a grande surpresa que todo mundo esperava, que era a volta do Neymar. Então bora comentar sobre cada um dos jogadores escolhidos pelo técnico italiano para defender a seleção nessa Copa e vamos comparar com a lista que eu fiz antes da convocação, aonde dos 26 jogadores eu acabei acertando 20, um bom número. Então eu acho que eu já posso começar a pensar em ser técnico, quem sabe, né? Agora chega de enrolação, que já basta o que foi aquele monte de coisa nada a ver antes da convocação do Ancelotti. Bora falar sobre os jogadores, começando pelos três goleiros, o Alisson, o Ederson e o Everton, que, cara, Alisson e Ederson não me surpreenderam serem chamados, já faziam parte desse ciclo. O Alisson é o goleiro titular, por mais que muita gente torça o nariz, desconfie dele no gol da seleção brasileira. Ele é o titular, tem a confiança do Ancelotti, do Tafarel. O Ederson é o primeiro reserva, incontestável. Em alguns momentos até foi titular no lugar do Alisson quando ele não estava disponível. Agora, o Everton ter sido chamado foi uma surpresa para mim, porque o Everton é um baita goleiro, grande goleiro, só que não fez parte desse ciclo. Só eu acho que no jogo contra o Marrocos, que foi o primeiro depois da Copa do Catar. E, cara, tinha um goleiro muito melhor que ele, que estava recebendo chance e foi deixado de fora, que é o Hugo do Corinthians, que como eu disse, vive uma fase muito melhor que o Everton. E tem o grande diferencial de ser especialista em pênaltis, que é um baita diferencial. A gente viu na Copa passada como a gente foi eliminado. E o Everton, não é que ele seja um mau goleiro, só que eu acho que o tempo dele já passou. E por tudo isso que eu falei do Hugo, dele ter sido testado, ele parecia ter um respaldo da comissão técnica. Eu estranhei a não ida do goleiro do Corinthians e a ida do goleiro do Grêmio. Um jogador que também poderia ter sido lembrado, que nunca teve chance de jogar na seleção, ter uma sequência, jogar uma Copa do Mundo, é o Fábio, que é um puta goleiro, já está numa idade avançada, mas segue jogando muita bola, mas não foi lembrado mais uma vez, e é uma pena nunca ter ido para uma Copa do Mundo. Fábio, que é um baita goleiro. Menos mal que o Bento não foi chamado, ele que está falhando muito lá no Al Nassr. O Cristiano Ronaldo não ganhou mais títulos lá na Arábia por culpa dele, e quando vestiu a camisa da seleção teve chance de ser titular, falhou nos jogos, e por causa disso não merece ser convocado. O Ancelotti acertou em não chamar o Bento, porque mesmo para ser o terceiro goleiro, a convocação dele seria arriscada. E pro gol eu acho que não vamos ter tanta preocupação, porque são três grandes goleiros. Para as laterais, que são talvez os setores que o Brasil tem menos opções, foram chamados o Wesley e o Danilo para a lateral direita, e o Douglas Santos e o Alexandro para a lateral esquerda. E como eu disse, são os setores que a gente não tem tanta opção, só que o Ancelotti escolheu, no meu ponto de vista, os melhores jogadores que ele tinha à disposição. O Wesley, desde que começou a ser chamado, sempre jogando com muita vontade, muita raça, um grande jogador, o lateral da Roma. Alexandro e o Danilo vão passar uma experiência de futebol europeu, de própria seleção brasileira, e o Douglas Santos é
digamos assim, eu não sei se é certo dizer, mas é uma aposta do Ancelotti desde o começo. O Ancelotti chama o Douglas Santos para ele ser esse lateral esquerdo de confiança do técnico italiano. Então, nesse setor que a gente sempre teve grandes jogadores, não são de primor, como um Cafu, Roberto Carlos, Maicon, Daniel Alves, Cicinho, Marcelo, Felipe Luiz, só que bons nomes. Para a zaga, o Ancelotti chamou o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Léo Pereira, o Ibañez e o Bremer. Ele mesclou muito bem experiência de Copa do Mundo com o Marquinhos, que já jogou duas, vai para sua terceira Copa. O Bremer, que foi um dos zagueiros na Copa de 2022, ficou no banco, é bem verdade, só que tem experiência. E o Gabriel Magalhães, que é um baita zagueiro, está jogando muita bola com o Arsenal, finalista da Champions. Agora, Léo Pereira e Ibañez, cara, eu sinceramente não entendi muito chamar esses dois. O Ibañez não participou do ciclo. De verdade, eu não lembro se o Ibañez foi chamado. E o Léo Pereira, cara, pouco foi chamado e quando jogou, cara, não chamou a atenção, não encantou os olhos, pelo menos na minha opinião, para ter essa vaga entre os 26 da Copa. No lugar desses dois, eu levaria o Thiago Silva e o Beraldo. O Thiago Silva, por ter toda a experiência, por ser um baita zagueiro, foi o capitão do Brasil nas 3 últimas Copas, a de 14 no Brasil, na Rússia em 2018 e no Catar em 2022, então poderia ajudar muito, acrescentar muito essa experiência dele, essa liderança do Thiago, por mais que muitas pessoas critiquem o Thiago Silva. Ele é um baita zagueiro, é um baita capitão. E o Beraldo, que é um zagueiro jovem, muito bom. E seria interessante ele já ir se acostumando com Copa do Mundo, ver o clima, ver como que é vestiário, preparação, tudo, porque no ciclo da próxima Copa de 2030, com certeza o Beraldo vai ser um dos pilares da seleção brasileira, porque joga muita bola e agora no PSG também finalista da Champions, assim como o Arsenal, ele já está até jogando, fazendo outra função que é a de volante. Então eu acho que ter o monstro Thiago Silva e o Coringa Beraldo seria interessante para o Ancelotti, pela experiência e liderança do Thiago e pela qualidade e juventude, digamos assim, polivalência do Beraldo. Para volantes / meio campo, o Ancelotti chamou o Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, o Danilo do Botafogo, que na seleção vai ser chamado de Danilo Santos. Os que chegam agora vão ter nome composto. E o Paquetá. E aqui foi quase perfeito o Ancelotti. Casemiro, um dos líderes desse time, cão de guarda. Quando não estava sendo convocado, o Brasil sentiu muita falta dele. E quando voltou, cara, mostrou a falta que fez. Jogou muita bola, é o cão de guarda. E com todo respeito ao Marquinhos, o Casemiro teria que ser o capitão, para mim, o capitão da seleção brasileira, porque tem a carreira mais vitoriosa nesse elenco atual, até mais do que o Neymar. Só que o Ancelotti prefere o Marquinhos, não tem problema. Bruno Guimarães, baita jogador, se entende muito bem com o Casemiro. Os dois se completam, digamos assim. O Casemiro mais marcação e o Bruno Guimarães mais distribuição, mais saída de jogo. E os seus reservas também seguem essa característica. Fabinho, muito bom de marcação, bom chute de fora da área, assim como o Casemiro. O Danilo do Botafogo, cara, jogando muita bola, corre o jogo todo, defende muito bem, ataca muito bem, acerto do Ancelotti. E o Paquetá, que eu apostava que ia ter a vaga garantida dele, porque é uma das figurinhas carimbadas.
é um bom jogador, está se encontrando no Flamengo e vamos ver se na seleção consegue apresentar também um bom futebol. E eu levaria mais um jogador para o meio de campo, mas eu vou falar sobre esse jogador quando eu chegar no cara que eu faria a troca por ele. E no ataque, o Ancelotti chamou o Rafinha, que já era um dos carimbados, é um dos principais jogadores, um dos pilares desse time, líder no Barcelona e líder na seleção, apesar de que em alguns momentos o Rafinha foi muito abaixo do esperado, não conseguiu chamar essa responsabilidade. O Luiz Henrique, que, cara, esse comeu a bola nos últimos amistosos, foi um dos que mais jogou com vontade e por isso garantiu a vaga para a Copa. O Ryan, esse eu não esperava ser convocado, apesar de ser um grande jogador, um moleque que joga muita bola, mas eu pensava que ia só ser chamado no próximo ciclo também, assim como outros nomes. Para o lugar dele, eu levaria o Antony, que está jogando muita bola há muito tempo no Betis. Os números do Antony são melhores do que o do Ryan e eu não consigo entender por que o Antony não foi chamado. Jogando muita bola, sendo o destaque do Betis, merecia ter tido pelo menos uma chance em algum amistoso para ser testado pelo Ancelotti. De centroavantes foram chamados o Endrick, que desde que começou a jogar no Lyon reencontrou seu bom futebol, vem sendo um dos destaques da equipe francesa e por isso mereceu essa vaga para a Copa. Ele que talvez dos mais novos seja o jogador que a gente tem mais expectativa, o Bob Charlton brasileiro, Bob Júnior. Também foi chamado o Igor Thiago, que vem sendo um dos destaques do Brentford na Premier League, lá na Inglaterra, fazendo muitos gols. São 23 gols em quase 40 jogos, uma boa média para o campeonato mais disputado na Europa. É o brasileiro com mais gols na Premier League. Só que apesar de tudo isso e de ter jogado muito bem contra a Croácia, até fez um gol de pênalti, pode parecer loucura, mas eu não chamaria o Igor Thiago, eu teria chamado o Pedro do Flamengo, porque é um cara que eu vi mais jogar, sei da qualidade que o Pedro tem com a bola no pé e sem ela, se movimenta muito bem, sabe explorar os espaços. O Igor Thiago também é um bom jogador, senão não teria chegado na seleção brasileira, não estaria num grande momento no clube. Torcer que, apesar dessa desconfiança que eu tenho nele, ele faça um bom trabalho na seleção, seja importante para o time. E o outro centroavante convocado foi o Matheus Cunha, que para mim, ele, sinceramente, não poderia ser convocado, porque nas chances que teve, mostrou muito pouco, quase nada. Joga na função de centroavante e um pouco mais recuado como um meio, um quarto homem de meio de campo, só que não mostra uma qualidade, não mostrou um diferencial em nenhuma dessas funções para justificar ir para a Copa. E no lugar dele eu chamaria aquele meio campo que eu falei antes, que é o Andreas Pereira, que vem jogando muito bem no Palmeiras, é o líder de assistências do Brasileirão, se eu não estiver enganado, 10 assistências, para você ver a qualidade que esse cara tem. E sempre que o Andreas Pereira vestiu a camisa da seleção brasileira, ele jogou muita bola. E quem acompanhou hoje os meus stories no Instagram, meus posts no canal aqui mesmo, no TikTok, sabe que eu fiquei muito indeciso entre o Andrés e o Gabriel Sara, que eu acho que é um jogador que pode aparecer no futuro na seleção brasileira. E os dois ficaram fora, mas eu acho ainda que o Andrés poderia ter aparecido
para a Copa pelo que ele joga no Palmeiras e quando vestiu a camisa da seleção, mas opções do italianão do Carleto, né? Tem o João Pedro, que tá jogando muita bola no Chelsea, um dos principais jogadores do time inglês. Se eu não estiver enganado, ganhou o prêmio de melhor jogador do Chelsea na temporada, né? Um prêmio interno. Só que não foi lembrado, não foi chamado, e eu acho que isso é por causa que quando ele vestiu a camisa da seleção, ele não se destacou. Mas é um moleque que joga muita bola e com certeza vai fazer parte do ciclo da próxima Copa de 2030, como o Endrick, o Beraldo, enfim. Para a esquerda do ataque, ele chamou o Vinícius Júnior, que também já era de se esperar o Vini na seleção brasileira, um dos principais jogadores, apesar de ainda ter muita dificuldade com a camisa da seleção, não consegue repetir o seu grande futebol do Real Madrid na seleção brasileira. Vamos torcer que agora, que separou da Virgínia, tem uma virada de chave para o Vini na seleção. A gente esperava isso antes da Virgínia, durante e com a Virgínia, e agora sem ela, o Vini jogar com a camisa da seleção, né? O Martinelli foi também chamado e é outro que está jogando muito bem no Arsenal, vinha sempre sendo convocado, sempre tendo oportunidade com o Ancelotti e com o Dorival, com o Diniz. É um cara que já é figurinha garantida também na seleção brasileira. E agora, o mais esperado, o mais comemorado em voltar à seleção brasileira, em jogar mais uma Copa do Mundo, ele, o príncipe, o rei, o camisa 10, Neymar. O Neymar! O Neymar! Para quem torceu contra, se deu mal. Não existe o Neymar. Tá disponível e não ser chamado para uma Copa do Mundo. Nosso melhor jogador, o gênio dessa geração, o cara que não sente o peso da camisa da seleção brasileira. O nosso 10 que vai para sua quarta Copa do Mundo, a última chance que ele tem de conquistar a tão sonhada Copa, essa taça que o Neymar sonha em erguer com a camisa da seleção. E tem tudo para o Neymar ser esse cara, mais uma vez, porque tem bons jogadores ao lado dele. Ele é o diferencial, ele chama a responsabilidade numa jogada, seja num passe, numa jogada individual, ele decide, ele vai resolver para a seleção brasileira. E o fato dele ter ficado 2 anos e pouco sem ser chamado para a seleção brasileira, certeza que ele vai entrar com fome, com vontade de jogar, de provar para o Ancelotti que ele não errou de ter chamado o Ney para a Copa. E outra coisa que eu falo, o Ancelotti acertou muito em ter deixado tipo assim, o Neymar de lado para ele focar, para ele voltar 100%, para ele entender que só assim ele vai ser importante para a seleção. E o Neymar entendeu, se preparou, e a gente vê isso no Santos. Nos últimos jogos, dos 15 gols que o Santos fez, o Neymar participou dos 15, seja começando a jogada, dando assistência, fazendo o gol. Cara, é o nosso gênio, é o craque dessa geração. E quem torceu contra, vagabundo que torceu contra dizendo que ele não aguentava andar em linha reta, não conseguia andar em linha reta, vai ver ele jogando lá nos Estados Unidos, México e Canadá, e se Deus quiser, erguendo a taça pra gente. E como ele disse uma vez, vão ter que me engolir, seguindo o Zagallo. E esses são os 23 jogadores que o Ancelotti convocou para a Copa. Uma boa lista, apesar de que eu faria algumas substituições, como vocês perceberam bem. E olha que tivemos 3 baixas muito importantes que com certeza estariam nessa lista, que é o Militão, o Estevão e o Rodrigo. Cara, eram peças importantíssimas para o Ancelotti, para a composição desse elenco. E legal que se o Militão e o Estevão não tivessem machucado, aquela musiquinha do
da trend do Brasil no TikTok teria acertado os nomes dos jogadores na seleção. Quando chegar a minha camisa nova do Brasil, eu vou fazer essa trend, com certeza. É uma pena, vão fazer falta, mas como eu disse, e volto a dizer, o Ancelotti fez uma boa convocação. Ele mesmo disse, não é um time perfeito, porque é impossível você ter um time perfeito, mas como diria o mestre do São Paulo, Tele Santana, a perfeição é impossível de chegar, de alcançá-la, mas se aproximar dela é possível. E vamos torcer para essa seleção que, como eu disse, bons nomes, bons jogadores. Se tiver psicologicamente bem, concentrado, tem tudo para fazer uma grande Copa e conquistar o Hexa. E eu acho que o Ancelotti vai escalar esse time assim como ele escalou aquele Milan fantástico do começo dos anos 2000, que tinha o Kaká, Maldini, Shevchenko, Pirlo, Gattuso, o Real Madrid que ganhou essa última Champions em 2024, que é na formação 4-3-1-2 com o Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior. Jogando pro Neymar, para ele resolver, para ele decidir, já que ele é o grande craque do time. Ele é o que não sente o peso da camisa da seleção brasileira, como eu disse antes. E muito da forma que a Argentina jogou pro Messi na Copa passada. Esse é o segredo pro Brasil ir bem na Copa. Os jogadores correrem pro Neymar decidir. Com o Neymar tendo liberdade para se movimentar, flutuar próximo do ataque, próximo dos atacantes, para poder receber a bola com condição de armar as jogadas ou, na jogada individual, ser decisivo. Muito do que foi o Bellingham no Real do Ancelotti e o Kaká no Milan. Cara, quem viu o Kaká no Milan sabe que nesse esquema tático se beneficia muito esse jogador que joga próximo dos atacantes, um pouco mais recuado. E o Kaká era um jogador mais técnico, de mais arrancada. Você via o diferencial, o estrago que ele fazia, que ele desequilibrava. Ele era o cara do Milan. Todo mundo sabe que eu sou fã do Kaká, então tô sabendo o que eu tô dizendo. Agora o Neymar, que tem mais qualidade que o Kaká, tem a vantagem de ter um improviso, de mais drible que o Kaká, porque o Kaká era mais da arrancada, o Neymar é mais drible, mais genial, mais plástico, né? Mais improviso, como eu disse. Cara, tem tudo para dar certo. Então, vamos torcer que esse ano o Hexa chegue, depois de muito tempo, a gente comemore um título de Copa do Mundo que a minha geração e muitas outras ainda não viram o Brasil ser campeão. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento, então bora me dar essa moral. Também comentem o que vocês acharam dessa convocação do Ancelotti, que nomes vocês mudariam, se vocês concordam com as opções que eu dei. Se vocês estão felizes com a volta do Ney para a seleção brasileira, o que vocês esperam para o Brasil na Copa? Será que depois de 24 anos a gente volta a ganhar a Copa e se torna hexa? Vamos bater um papo legal sobre isso. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo jogo, ou vídeo, convocação, enfim. E um abraço aos torcedores e torcedoras de todos os times. Tamo junto e bora comemorar, porque a Copa vai começar e o Neymar vai jogar. Ô Neymar, traz o Hexa, Neymar!